E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo, tenho 33 anos. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a decisão que eu tive de sair do Rio de Janeiro, capital, para vir para o interior. Antes de mais nada, eu trabalho com TI, trabalho com tecnologia e trabalho com isso desde os meus 18 anos, 18, 19 anos mais ou menos. Então, é uma área que dá um relativo retorno, mas também é muito estressante dependendo de como você trabalha e onde você trabalha. Eu trabalhei por anos com automação comercial, acho que uns 2, 3 anos na verdade. Depois fui para consultoria, que aí já abrange um pouco mais do leque de clientes que a gente pode atender. Na consultoria eu trabalhei com empresas que eram ligadas à Rede Globo, que faziam comercial para grandes mercados no Rio de Janeiro, estúdio de publicidade no caso. Trabalhei com Vasco da Gama e aprendi muita coisa nessa trajetória entre a automação comercial e as consultorias, porque eu atendi todo tipo de cliente e aprendi a me virar sozinho, sabe, nessa época. Mas o ponto aqui é que depois de tanto tempo trabalhando na rua, principalmente no Rio de Janeiro, indo de um cliente para o outro, mais tarde me fixando num colégio grande no Rio de Janeiro que fica em Jacarepaguá. Era um lugar muito grande, com muito maquinário, muita responsabilidade. Eu fiquei 4 anos lá. A rotina, não dos trabalhos, mas o deslocamento pelo Rio de Janeiro, aquela sensação de sair de casa sem saber se vai voltar, acabou destruindo um pouco a minha mente, sabe? Eu vivia no modo sobrevivência, eu não conseguia sentir mais as coisas, eu não tinha mais a empatia que eu tinha quando eu era mais novo, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo no Rio de Janeiro. Do nada pode ser um tiroteio, do nada pode alguém morrer no ônibus indo pro trabalho porque, sei lá, 6 horas da manhã tá tendo um tiroteio na altura da Brasil e os bandidos decidem atirar em civil, sabe? É umas coisas assim, é esse tipo de coisa que acontece no Rio de Janeiro. E eu tava ficando cansado disso, minha esposa ficava constantemente preocupada, minha mãe também. Eu saía de casa às 4h30 da manhã, porque eu morava na Baixada Fluminense, da Baixada pra Jacarepaguá era mais ou menos umas 3 horas de viagem. Era uma viagem, basicamente, realmente. E saía às 4 para chegar em casa quase 7, 7h30, 8 horas da noite, às vezes chegava 9, dependendo de como o trânsito tava e de como o trem tava, porque eu pegava um trem, um ônibus. Isso começou a me desgastar mentalmente, comecei a ficar muito cansado. Fora a própria rotina do trabalho no colégio, que era exaustiva dependendo do que fosse acontecer, porque todo ano tinha muitas festividades, tinham muitos eventos, e em época de evento é a época que a gente mais sofria física e mentalmente, porque era uma cobrança excessiva. E eu comecei a viver ficando doente mentalmente, sabe? É, não cheguei a precisar de um psicólogo, mas eu acreditava fielmente que se eu tivesse continuado por mais tempo lá, eu teria surtado. Eu teria surtado. Nas férias de junho de 2024 eu tive um burnout que eu só dormia, eu não conseguia fazer nada. Meu corpo simplesmente não respondia nada do que eu deveria fazer, eu queria fazer. Eu fui inútil durante 10 dias, sabe? E voltei ao trabalho em agosto, depois do recesso, totalmente cansado. Parecia que eu não tinha tirado férias, não tinha descansado, dormido tanto que eu dormi. Foi um sono de cansaço, sabe? Então, a gente começou a cogitar, eu e minha esposa, ir para Belo Horizonte. E lá eu tinha oportunidades, eu conhecia pessoas, então eu tinha onde ficar, tinha como me manter pelo menos com o dinheiro da rescisão os primeiros meses. Mas eu teria que me preocupar com aluguel, que lá é difícil de conseguir. Eu teria que me preocupar em realmente correr atrás de trabalho, tendo, mesmo tendo os conhecidos, era uma capital, então a concorrência era maior também. E numa dessas a minha esposa conversando com a mãe dela, por chamada, por telefone, a mãe dela deu a ideia da gente vir para a cidade natal dela, que é onde a mãe dela mora, que é no interior do Ceará, uma cidade chamada Pique Carneiro. Deve ter no máximo 18 mil habitantes, não deve passar disso. E um dos motivos, além desse meu cansaço, do sair de casa, viver no modo sobrevivência e não saber se vai voltar, era que a minha esposa precisa de atendimento médico especializado para algumas coisas. E no Rio de Janeiro, mesmo com o plano de saúde, era muito difícil de conseguir uma consulta. E quando conseguiu a consulta, o médico sequer olhava na cara dela. Era uma porcaria, sabe? Se eu não desembolsasse um valor exorbitante para ter um plano de saúde que realmente funcionasse, eu não conseguiria
dar a ela o tratamento que ela precisava. Então, aqui a gente teria, além do apoio, do acolhimento da família dela, a rede de apoio e tudo mais, ela poderia tratar, porque ela já tratava antes de ir para o Rio de Janeiro em 2020, pelo SUS. Ela conseguia as consultas, ela tinha um bom histórico de visita médica, sabe? Então, acabou unindo o útil ao agradável, além de eu não ter que pagar aluguel e o custo de vida que ser muito mais baixo. Hoje eu já consegui trabalho, eu consegui trabalhar na segunda semana de abril. Assim que eu cheguei aqui, no final de abril, eu consegui uma entrevista e fui contratado pela empresa. Só que é um trabalho de 7 às 11, é meio período. Como a maioria dos trabalhos aqui não vai pagar um salário mínimo. Só quem paga salários acima de R$ 1.000, por exemplo, é a prefeitura, o supermercado, empresas grandes realmente que têm a capacidade de pagar um salário mínimo para os funcionários, posto de gasolina, que tem um giro grande de capital, entendeu? Então, como eu precisava pagar as contas e o dinheiro já estava acabando da minha rescisão, porque a gente precisou mobiliar a casa e tudo mais, e o dinheiro que eu tinha guardado era só para pagar as contas de emergência, tipo água, luz, internet, eu acabei aceitando, justamente para poder me organizar e conseguir continuar vivendo, sobrevivendo, né? Um dia após o outro. Mas ainda assim, recebendo meio salário, eu me sinto mais conectado comigo mesmo, mais feliz por conta justamente de não ter essa correria. Tem a pressão do trabalho, como todo outro, porque é um trabalho de atendimento ao público, então eu atendo pessoas durante a manhã toda. Tem seus estresses, obviamente vai ter, isso não tem como escapar. Porém, eu acredito que não seja um trabalho que eu vou ficar para sempre. A parte boa é que eu conheço pessoas, eu conheço os donos dos outros comércios, então eles perguntam sobre mim, porque eles percebem que eu não sou daqui, então eu acabo criando conexões com essas pessoas e quem sabe eu não consiga indicações para trabalhos na minha área para outros lugares, entendeu? Como o que aconteceu recentemente. Eu não vou falar sobre isso no vídeo, mas em resumo, os lados bons que aqui o tempo passa mais devagar, você tem mais tempo para estar com a família, para dar atenção às pessoas que você ama realmente. Não é aquela rotina caótica que é no Rio de Janeiro, que você mora no trabalho durante 7, 6, 5 dias na semana e visita a sua casa nos finais de semana, sabe? Sábado e domingo você vai visitar a sua família. Você fica mais tempo preso na rua do que dentro de casa, dando atenção às pessoas e fazendo o que você pode. Hoje eu consigo ir numa consulta com a minha esposa, porque ela tem fobia social, ela não consegue sair sozinha. Então, são pequenas coisas que fazem muita diferença no dia a dia, sabe? É, Mas também tem os lados ruins, obviamente, por conta de ser um interior, não tem algumas facilidades que na capital. Facilidades assim que até uns anos atrás não existia realmente. Se a gente queria comer alguma coisa, tomar um sorvete, comer um hambúrguer, tomar um açaí, a gente tinha que levantar a bundinha do sofá, sair de casa e ir no local. No máximo, ligar para um número de teleentrega, mas não era todo mundo que tinha. Não era todo lugar que tinha esse serviço de mais pizzaria há uns 10 anos atrás, vamos dizer assim. Vamos colocar assim, né? Então, não tem as facilidades, tipo iFood, Uber. Uber nem precisa, porque, por exemplo, eu moro a 5 minutos do centro da cidade, que é onde eu trabalho. Então eu acordo 6h50 e 6h57 eu tô chegando no meu trabalho. Chego 3 minutos antes de abrir a loja. Então não é uma mudança radical, tanto de rotina quanto de deslocamento. Eu sei sim que eu vou ter que comprar um carro mais pra frente, porque, por exemplo, se eu quero ir pra um sítio que é mais afastado da família da minha esposa, não dá pra ir a pé, tem que ou é moto ou é carro. Eu particularmente não gosto de moto, eu tenho péssimas experiências com moto. Caí de moto umas semanas antes de viajar e fui parar debaixo de um ônibus no Rio de Janeiro, que tinha óleo na pista e não estava sinalizado, sabe? Não tem um shopping, se eu quero comprar alguma coisa de eletrônico mais específica, é muito caro, entendeu? Então eu acabo dependendo da internet, da Amazon para tudo. E os sistemas de entrega na maioria das vezes não são tão assertivos assim, ou demora para chegar, ou quando chega não chega no prazo, chega nos últimos dias. Eu tive uma surpresa boa com a Shopee,
porque eles vieram entregar na porta da minha casa. Eu não sabia que tinha entrega local da Shopee aqui. Então, assim, ela tá no mapa da internet, mas muita coisa ainda é difícil de ter, de comprar, de conseguir aqui, sabe? Coisas muito específicas que numa capital você vai no centro do Rio, vai numa Nova Iguaçu da vida, que tem um centro comercial gigantesco, e acha com certa facilidade. Aqui tem um pouquinho esse caso, né? Então tem esses pormenores. E tem algumas coisas relacionadas à comida, tipo, algumas coisas que eu era acostumado a comer no Rio de Janeiro, por exemplo, açaí, que aqui não é tão bom. Não é uma cultura deles comerem o açaí como a gente come no Rio de Janeiro ou em outros lugares, assim, que tem esse tipo de coisa, entendeu? Eu não sei se eu vou ficar aqui pra sempre, mas, sinceramente falando, se eu precisar, eu sei que eu tô no lugar certo. Não. É o lugar que eu precisava no momento pra me reconectar comigo mesmo. A voltar a ter empatia, a voltar a pensar mais antes de. Em mim, né? Antes de fazer as coisas e não colocar o trabalho ou as pessoas à frente das minhas necessidades. Eu precisava sair do Rio para conseguir olhar com clareza para mim mesmo, para eu conseguir olhar para dentro de mim mesmo e entender que nem tudo é sobre dinheiro, na maioria das vezes. Por exemplo, como eu falei, eu saí de um lugar que eu recebia 3 salários mínimos, tinha uma vida medíocre no Rio de Janeiro, porque com 3 salários mínimos no Rio de Janeiro você não faz nada. Você paga boleto, aluguel eu não pagava, mas meu dinheiro ia todo para cartão de crédito por descontrole financeiro nosso, né? Mais meu na verdade, porque precisava comprar alguma coisa, eu não ficava pensando muito, eu ia lá e comprava porque precisava. A maioria das vezes eu gastava muito dinheiro, eu gastava dinheiro com coisas grandes, porque eram coisas necessárias, entendeu? Principalmente pra minha esposa, então acabava que era tudo mais caro no Rio de Janeiro, mesmo eu tendo a facilidade da internet, ainda era mais caro. Aqui eu sinto que o custo de vida é muito mais barato, principalmente comida e alguns serviços específicos. Mas eu sei que aqui eu consigo me desenvolver como pessoa. Até os 30 eu fazia tudo no automático. Quando eu fiz 31 mais ou menos, eu comecei a ficar mais reflexivo sobre o que eu quero pra minha vida daqui pra frente. Eu não sou o tipo de pessoa que ambiciona ficar rico. É, eu não sou o tipo de pessoa que quer ter muito dinheiro. Eu quero ter dinheiro suficiente para não ter que me preocupar em ir no mercado e ter que ficar fazendo conta no telefone do que eu vou comprar, de quanto eu vou comprar, do que eu posso comprar, do que eu não posso comprar, entendeu? Eu não quero esse tipo de vida para mim para sempre. Porque é, eu escolhi a área que eu escolhi justamente porque eu amo tecnologia, mas eu sinto que eu não sei o suficiente para passar esse conhecimento para as pessoas. Eu diariamente consumo conteúdo no YouTube de tecnologia, de diversos assuntos, e quanto mais eu consumo, menos eu acho que eu sei, sabe? Então eu acabo caindo na síndrome do impostor também. E eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, para falar sobre isso especificamente. Bom, é isso. Eu queria falar um pouco da minha trajetória e do porquê que eu decidi sair da cidade grande. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões de vídeo para que eu possa trazer o assunto para a gente discutir de forma saudável, excluindo política, porque eu sinceramente não gosto de política, eu não gosto de debater ideias sobre política, porque é um lado um tanto quanto polêmico, eu não gosto de polêmica. Mas qualquer outro assunto é bem-vindo, desde tecnologia, desde existencialismo, filosofia. Não que eu seja um mestre de filosofia, mas eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas, de como os ciclos são importantes para algumas pessoas. Eu fechei um ciclo ao sair do Rio de Janeiro e abri um novo ciclo ao vir para o Ceará, para o interior do Ceará. Um ciclo de autoconhecimento, um ciclo de uma vida mais devagar, de ser um pouco ter um pouco mais de paz para poder me reconectar com os meus sentimentos e comigo mesmo, porque enquanto eu tava no Rio de Janeiro, eu tava muito não antipático, mas eu tava muito desconexo das minhas capacidades e do meu eu, por conta de rotina, trabalho e responsabilidade. É isso, deixa seu joinha aí se você gostou, se inscreve no canal
Não sei qual vai ser as frequências de vídeo, mas eu garanto que vão ter vídeos assim de tempos em tempos. É isso, gente. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia e que o que quer que você acredite te guarde e te proteja. Valeu, tchau.